A gente agenda aí uma rota. Combinado. A marca em si, ela tem uma boa aceitação, né? E agora com essa nova linha que eu vou apresentar para vocês, assim que começar a trabalhar, vai ter um portfólio bem mais específico ali, voltado para o cliente de vocês, que é a linha Exceed e a Max Coach. Isso. Beleza. Acho que chegaram ali, ó. Tem um pessoal que chegou ali, se quiser. É cliente? Não pode? Não, é bastante. Tranquilo. Tranquilo. Bom, boa noite a todos, tudo bem? Muito prazer, me chamo Gabriel, sou consultor técnico das marcas da Nakata, Fremax, Control e Frase. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? Mais um cliente aí nosso que vai estar podendo revender nossos produtos, né? E hoje é mais uma interação, a gente poder trocar ali ideias, né? Falar um pouquinho da tecnologia, dúvidas e argumentações que ajudam aí no dia a dia para vocês, né? Bom, uma breve apresentação, falar um pouquinho hoje justamente também não só na tecnologia, mas falando também no cuidados da manutenção, que envolve, né, diretamente ali a aplicação no produto. Para efeito de conhecimento, então a Fremax ela pertence a um gigantesco grupo, né, que é o grupo Randon. Acredito que vocês já devem ter visto nas estradas, rodovias, as carretas Randon. E dentro desse grupo existem várias verticais. E hoje eu atendo pela vertical controle de movimentos, que é a Frase Mobility. Então, dentro da Frase Mobility está todas essas marcas, Nakata, Fremax, Control, Jurid, Ferodo, entre outras marcas, né, que acredito que vocês conheçam também, que são muito fortes no segmento de freio. Então, é um grupo que está tomando aí uma proporção cada vez maior, focado principalmente no nicho de freios, né, tanto veículos nacionais e importados. Para efeito de conhecimento também, a nossa fábrica fica em Santa Catarina, né, Joinville. Então, é uma fábrica aí que fabrica mais de 5 milhões de peças por ano, tanto veículos nacionais, né, inclusive não só para o mercado de reposição, mas atende também originalmente a montadora. Então, inclusive, como é uma área ali preservada, né, ambiental, a gente não pode amplificar essa fábrica, mas a gente já está construindo uma segunda unidade justamente para aumentar essa produção, né, do nossos portfólios aí de produtos. Além disso, todos os produtos, antes de serem lançados no mercado de reposição e até mesmo, né, disponibilizados para a montadora, passam para o nosso campo de treinamento Randon. Então, na verdade, todos os produtos, né, que pertencem à Frase Mobility, então é colocado ali em condições reais, né, simulando uma regularidade do solo, vários modos de operações, né, como se fosse um tráfego urbano, rodoviário, um uso off-road, misto, para justamente evidenciar, né, como que essa peça performance no veículo. E a gente extrair o máximo possível de resultados para ver se ela está apta, né, para ser ofertada ao mercado de reposição e também para a montadora. Então são várias pistas, né, de testes ali, com um laboratório bem ali multidisciplinar. Além disso, não sei se vocês já conhecem ou até mesmo utilizam o nosso catálogo, né, que é o Auto Experts, que auxilia bastante no dia a dia, né, pesquisando pela placa, pelo número do chassi, onde já, né, filtra ali diretamente, otimiza tempo e uma forma também de evitar erros, né, no momento ali de indicar a aplicação para o cliente. Hoje você já utiliza? Tem alguma dúvida nessa questão do catálogo? Legal. Aqui é um QR Code, depois eu vou compartilhar com o Land aí para enviar para vocês, que é legal para estar recebendo aí dicas técnicas, relançamento de produtos, ações promocionais e, além de tudo, a gente disponibiliza muitos cursos gratuitos com certificação EAD. Então é legal para poder também estar aprimorando o conhecimento, né? Falando um pouquinho do nosso portfólio, né? Então ele é praticamente constituído em 3 produtos, porém hoje com maior foco em discos e tambores, cubo de roda nem tanto, porque ele está saindo do nosso portfólio, até perante ali a Nakata também fabricar cubo de roda e a gente não ter esse conflito interno, né, no próprio grupo. Então a Fremax parou de fabricar agora os cubos de roda e focou só em discos e tambores. Tambores vocês também estão trabalhando ou 100% seria disco? Entendi. No caso, 100% do nosso portfólio, né, tanto em discos e tambores, possuem essas certificações, que é um produto original de montadora, ISO 9001, que garante a qualidade e segurança, né, de todos os produtos fabricados. Inclusive a Fremax tem a certificação ISO TS, né, 16949,
que ela atende todos os requisitos necessários para poder comercializar seus produtos a qualquer montadora do mundo. Então isso é um diferencial também da marca que hoje poucas possuem, né? Inclusive, né, justamente para atender todo esse mercado, né, em todos os continentes, América do Norte, América do Sul, né, continente asiático. Então a Fremax, ela está presente aí tanto no mercado nacional e importado, né, que é, inclusive é o foco de vocês aqui nesse nicho, né, justamente trabalhar com esses veículos mais premium. Além disso, a Fremax está presente nas principais categorias automobilísticas, né, como o Stock Car ainda tem uma participação, principalmente na Porsche GT3 Cup, Mercedes-Benz Challenge, então são as principais categorias, né, que hoje ela se destaca, e a mesma tecnologia que é aplicada na pista também é aplicado no mercado de reposição, mesmo disso que é ofertado ao mercado, né, e inclusive originalmente de montadora. Hoje no portfólio, né, nós temos mais de 2.400 produtos, entre discos, tambores e cubos de roda, sendo aí mais de 65 mil aplicações, né, atendendo aí mais de 50 montadoras, tanto veículos nacionais e importados. Aqui alguns modelos, né, que a gente está no mercado aí, principalmente para original de montadora. Então aqui no Brasil, Renault Captur, Kwid, Oroch, Duster, Master, a Renault Kangoo e a Mitsubishi L200 Triton e também a Pajero já sai com nossos discos e tambores originalmente Fremax, né? Então a gente tem todo esse portfólio aí, que é um veículo que já sai originalmente aí com o nosso produto. Aqui alguns exemplos, né, que eu trouxe para vocês, que eu entendo que vocês já são especialistas em freios nessas aplicações, mas é mais para a gente trocar experiências. Então hoje o Auto Experts facilita muito, né, na busca. Hoje, não no nicho de vocês, mas tem muitos veículos que tem tanto disco sólido, né, ventilado para o mesmo modelo, que vai variar motorização, a versão e tudo mais. Estou aqui como exemplo, né, da BMW X3 e X4. Então ela tem uma aplicação específica para cada lado, né, para justamente que a perfuração ela tem que acompanhar a rotação da roda, porque isso contribui para a dissipação de calor. Então é muito importante, né, se atentar a esses pequenos detalhes, né? Inclusive a 3517 é só do lado direito, 3516 lado esquerdo. Então aqui nesse nicho que vocês atendem acontece muito essas situações, que às vezes o mecânico vai aplicar, acaba trocando o lado, pode gerar um superaquecimento, né? Então é muito importante salientar ali essa questão, porque ele consegue aplicar normalmente, né, para ambos os lados. O que vai mudar é só o sentido do furo, né? Que automaticamente ele tem que acompanhar a rotação da roda para essa dissipação térmica, né? Outra questão que é mais voltado para veículo popular, que não é o mercado de vocês, mas é até uma questão de curiosidade. Tem muitos casos, como o BD1650 e BD5056, que são discos que são na mesma altura, o dimensional é muito parecido, né? Na verdade são iguais. O que vai mudar é a diferença da espessura da pista de frenagem. Então, por exemplo, na Fiat Idea, que é motor e-torque 1.6, 1.8, ele tem uma espessura inicial de 22 milímetros, e a espessura mínima que ele pode atingir de 20 milímetros. E pode acontecer de uma autopeça ali comprar errado, vender errado e o mecânico aplicar incorretamente, por exemplo, para um Fiat Idea motor Fire 1.4, que na teoria é um motor mais leve, menos potente e exige menos, né, do sistema de freio. E ele conseguiria aplicar normalmente num BD5056, num motor ali 1.8, né, 1.6, que é o e-torque. E a espessura inicial dele já trabalharia com a espessura limite. E aí automaticamente isso contribui para um superaquecimento. E aí muitas vezes o cliente acha que é um defeito de fabricação, má qualidade ali da peça, mas não. Tem que se atentar a esses pequenos detalhes, né? Por conta da motorização, a versão e tudo mais. Até uma análise ali que a gente pegou, um disco ao lado do outro. Então o BD1650 comparado ao 5056, a espessura dele obviamente é um pouco maior, pista de frenagem, tem mais canaletas, né, para dissipação térmica. A altura é equivalente, 40,5 milímetros, e para compensar essa diferença, né, a altura do cubo é 1,5 milímetros menor, né, comparado ao BD 5056. Não que isso possa acontecer também com a linha Premium, né, isso aqui é um exemplo de um carro popular, mas também ocorre muitas vezes um veículo de alta gama, né. Aqui estão nossas tecnologias, 100% do nosso portfólio hoje possui essas tecnologias, tanto em discos e tambores, que seria o quê? Carbon Plus, que é 100%, né, da nossa liga metálica com composto de carbono, justamente para facilitar essa dissipação térmica, né, justamente para evitar empenamento. Além disso, tem o Painted Disc, que é 100% do portfólio, né, com essa tinta ali, que é alta protetiva e consegue suportar até 600 graus Celsius, além de preservar a estética do produto também, né, evita ali a corrosão, né, porque ele consegue suportar contra agentes que possam atingir ali a oxidação da peça.
Além disso, tem a tecnologia Stop and Go, que são ranhuras concêntricas na pista de frenagem para facilitar o assentamento, né, do disco com a pastilha ou a sapata com tambor. Isso evita, né, a geração de ruído, cria uma melhor estabilidade do material de atrito da pastilha com a pista de frenagem do disco e, consequentemente, uma melhor performance, né, no sistema de freio. Além disso, a Ready to Go, que é uma película protetiva à base d'água, então dispensa a necessidade de limpeza, né? A partir do momento que o mecânico ali, ele retirou o disco da embalagem pronto para aplicar o veículo, não, ele precisa estar passando algum produto químico ou algo do tipo, né? Ele pode estar aplicando diretamente ali ao veículo e isso não vai afetar o material de atrito da pastilha ou da sapata de freio. Então ele de fato ali é pronto para ser aplicado. Outra tecnologia, né, que a gente está inovando aí, inclusive foi lançado na Automec, a linha Exceed, a Max Coach, e também para esses veículos de alta gama, que é o perfil de vocês, que é o Safety Check. Então é uma tecnologia que indica, né, quando o disco precisa ser substituído. E aí ele vai mostrando, né, um indicador ali, conforme ele sumir, significa que o disco precisa ser realizada a troca, porque ele já chegou na sua espessura mínima, né. Eu vou passar um vídeo justamente ilustrando com mais detalhes todas essas tecnologias para vocês entenderem. Deixa eu passar aqui. Fremax, o máximo em movimento. Presente nas principais montadoras do Brasil e do mundo, a Fremax está sempre inovando para entregar o máximo a você. Em cada disco de freio, você encontra a máxima qualidade, alta performance e 5 tecnologias exclusivas que garantem a melhor experiência de frenagem. Porque Fremax é melhor contra o superaquecimento. Porque tem Carbon Plus. É máxima resistência. Uma liga metálica com alto teor de carbono que dissipa o calor uniformemente, o que garante melhor desempenho nas frenagens e aumenta a vida útil dos freios. É tecnologia testada e aprovada nas pistas das principais categorias de competição. Porque Fremax é melhor contra corrosão e verbude. Porque tem Painted Disc, o máximo em acabamento. Uma pintura exclusiva Fremax, feita nas laterais e curvos discos de freio e nas partes externas dos tambores, que protege muito mais o disco de freio contra a corrosão e preserva a estética. Porque Fremax é melhor na hora de aplicar. Porque é Ready to Go. É máxima facilidade de aplicação. Uma camada de óleo protetivo que dispensa a limpeza antes da aplicação e garante que ela seja mais rápida porque dispensa a limpeza prévia. Porque Fremax é melhor em conforto. Porque tem Stop and Go. É máximo conforto. Ranhuras concêntricas asseguram um melhor e mais rápido assentamento das pastilhas ou lonas de freio, reduzindo muito ruídos e vibrações após a manutenção dos freios. Porque Fremax é melhor em segurança. Porque tem Safety Check. É máxima segurança. Uma tecnologia inovadora que indica o momento para a troca da peça. O disco de freio Fremax possui uma marcação que vai desaparecendo conforme seu desgaste. Quando a marcação desaparece totalmente, isso indica que a peça deve ser imediatamente substituída. Fazer o melhor. Ultrapassar limites. Desenvolver tecnologias inovadoras para entregar produtos de máxima segurança e eficiência. Fremax é a certeza da melhor escolha sempre. Fremax, o máximo em movimento. Além disso, né, visando justamente a facilidade do manuseio, questão do estoque, né, empilhamento ali das peças, a Fremax também desenvolveu uma embalagem, né, para facilitar tudo isso, até mesmo a abertura, né, com ar comprimido, que otimiza bastante tempo. Outra questão que é um lançamento que inclusive foi ali colocado na feira da Automec, né, onde seria 2 linhas novas que a Fremax está lançando. A partir desse mês, os próximos meses já vai estar disponível aí para venda, que é a linha Exceed. Então é justamente um disco, né, voltado para performance, onde ele vai ter, na mesma aplicação de um disco normal Fremax, a gente fala que é o standard, né,
que são aço carbono ali, uma quantidade de partículas de carbono, no caso na liga metálica. Então ele vai ter uma pintura ali de nanopaint, né, especificamente nessa linha Exceed, as furações para ajudar na dissipação térmica, né, gerando ali uma melhor performance, assentamento ali da pastilha de freio com a pista de frenagem do disco. E vai ter duas versões, tanto os slotados ou os perfurados. Então o slot, né, vai ajudar muito na limpeza, né, conforme ali vai saindo o material de atrito, gerando também um melhor assentamento do conjunto, né, não fica aquela limalha ali, no caso, aquela resíduo, né, que fica do material de atrito, e aí automaticamente também mantém a roda mais limpa. E essa tecnologia, então, vai ser aplicada nos discos perfurados para veículos como o Jetta, GLI, o Golf GTI, por exemplo, né? Esses veículos que hoje é muito voltado para performance, muita gente está fazendo remap, Mini Cooper, linha BMW, entre outras aplicações, que acredito que é muito do perfil de cliente que vocês atendem por aqui, né? Então acho que vai fazer muito sentido essa nova linha. E além disso, a nossa linha outra que é a Max Coaching, né, que é justamente de veículos para alta gama, Porsche, Mercedes-Benz, AMG, entre outras aplicações, que vai ser basicamente a mesma aplicação com a tecnologia NanoPaint, né, que é uma pintura que consegue suportar uma maior proteção contra a corrosão, aumenta a dissipação térmica, além disso preserva por muito mais tempo, né, a estética do produto e se torna um produto também mais vendável, né. Então vai ser duas linhas aí que vai fazer total sentido aí pro perfil de cliente que vocês atendem, né? Depois eu vou compartilhar o material impresso ali para poder vocês conhecer com mais detalhes aí a tecnologia envolvida nesses produtos. Não, é em todo o disco, na pista, no cubo também, 100% do disco. É de nióbio, né, que a gente fala, de nanopaint. Então, justamente para aumentar a vida útil desse componente. Ficou alguma dúvida? Tranquilo? Lembrando que 100% do nosso portfólio, né, vai ter a identificação gravada na peça, com código, a espessura mínima que ele pode atingir e a rastreabilidade com dia, mês e ano, ou vai estar na face ali externa, né, do cubo de roda ou na pista lateral, da pista de frenagem, sempre constando essas informações. Então, quando o disco não tiver o safety check, né, que é justamente aquele indicador visual para identificar a espessura, se já chegou no mínimo, aí é necessário utilizar um paquímetro, né, um micrômetro para fazer essa averiguação. Ou até mesmo esse modelo de micrômetro aí que permite, né, o face sets quando a roda é raiada, e aí consegue averiguar se já chegou na espessura limite para ser realizada a substituição. Assim como nossos tambores de freio, eu sei que não é o forte aqui, mas só para efeito de conhecimento, então também vai ter gravado, né, o código da peça, tanto na face externa ou na pista externa lateral, com o máximo diâmetro que ele pode atingir e sua rastreabilidade, né, com controle interno de qualidade, com dia, mês e ano. E aqui falando algumas recomendações técnicas, que é voltado exclusivamente até para o mecânico, né, mas é muito importante que vocês tenham todo esse conhecimento para orientar, né, muitas vezes o próprio reparador, apesar que você já atende ali um perfil de cliente que é mais exigente, então tem um conhecimento mais aprofundado, mas querendo ou não serve para um conhecimento a mais, né, adicional aí no dia a dia. Então, quando, né, o reparador ali, o mecânico fazer a troca, a substituição de um disco e pastilha, evitar ao máximo, né, que ele deixe ali suspenso a pinça pelo flexível, porque isso vai danificar o flexível diretamente, que ele é composto por uma malha de aço, né? Então ele não foi projetado, né, para suportar aquele peso, e pode danificar essa malha de aço, impedindo a passagem do fluido de freio, ele começa a inchar, né? Então é muito importante evitar essa situação, né? Sempre deixar ele preso com um gancho ali, né, na torre do amortecedor, num prato de mola e tudo, na manga de eixo, para nunca ele ficar suspenso. Outra questão, principalmente veículos que hoje tem um sistema ABS, né, para não danificar a eletroválvula, retornar uma sujeira, impureza e tudo mais, então utilizar um alicate para restrição, né, do retorno do fluido de freio, e aí ele restringe esse retorno. Utilizar também, né, um recipiente ali, como uma garrafa ali, uma mangueira para coletar, né, o fluido de freio conforme abrir o sangrador, e um sargento para abrir de forma uniforme, né, o êmbolo, né, para que ele não entre torto ali, muitas vezes, a pastilha de freio com o disco. Outra questão muito importante, né, quando vai fazer a troca do disco e pastilha também, fazer a limpeza da face externa ali do cubo de roda, né, porque muitas vezes está oxidado, cheio de impurezas, então isso impede uma centralização desse conjunto, né, ele fica descentralizado e isso pode gerar uma trepidação ao acionar o pedal de freio, então é muito importante fazer essa limpeza, seja com uma escova de aço, né, com uma lixa de aço também. Outra questão também muito importante, que às vezes o cliente vai reclamar, o disco está empenado.
Mas muitas vezes o empeno está no cubo de roda, né? Então é muito importante fazer essa averiguação no cubo. Ele tem uma tolerância máxima de 5 centésimos de milímetro. Então fazer essa medição ali com o relógio comparador e também depois do conjunto montado fazer essa medição com o disco de freio. Lembrando que se tiver um empeno nesse cubo, ele transmite 2 vezes a mais para o disco de freio, né? Então aumenta muito mais esse empeno. E aí com o conjunto montado, né, entre disco, o cubo, tudo certinho, ele pode, no caso, ter uma tolerância máxima de 10 centésimos de milímetro. Isso falando para veículos de passeio, né? Agora, se a gente pegar uma van ali, um veículo utilitário, como o diâmetro do disco é maior, então essa tolerância é no máximo 8 centésimos de milímetro. Acima disso, realmente vai gerar essas trepidações do acionar o pedal de freio. E muitas vezes, não digo que é Fremax porque é bem difícil acontecer, mas pode às vezes acontecer uma queda no transporte, né? E isso faz com que o disco possa empenar e no ato da instalação já identificar essa trepidação ao acionar o pedal de freio. Então é importante, né, fazer essa medição. Eu sei que demanda tempo, mas evita às vezes um retrabalho, né, de ter que depois o cliente está retornando com o veículo, retirar a peça, fazer uma troca em garantia, onde gera todo um transtorno também. Outra questão muito importante, né, no momento ali da troca entre disco e pastilha, é fazer uma revisão completa na pinça de freio, né, que aí agrega na venda de outros produtos também. Então, fazer uma limpeza, né, no pino deslizante, no êmbolo, verificar se as coifas não estão rasgadas, né, utilizar sempre um lubrificante apropriado, né, que seria para altas temperaturas, e ele também não contamina com agentes externos, impurezas, diferente de uma graxa, que em uma alta temperatura ela acaba liquidificando e contaminando, né, outros componentes, porque ele tem uma temperatura que ele pode atingir de no máximo 300 graus a graxa. Depois ela sai toda a lubrificação e só fica um gel, basicamente. E aí, querendo ou não, isso também faz com que contamine as borrachas, que a graxa é um produto derivado do petróleo. Então também vai danificar os componentes de vedação, né? E, consequentemente, gerando outros problemas ali no sistema de freio. Então é muito importante utilizar sempre um lubrificante sintético à base cerâmica. Vocês têm aqui para vender, seja até mesmo de outras marcas. Aqui é um exemplo da Jurid, mas tem da Bosch, tem da Brembo, da Texter também. Então é bem legal. Bacana. Então é sempre, né, importante orientar o mecânico, né, fazer essa limpeza e a lubrificação, que vai otimizar muito a vida útil de todos os componentes. Deixar jamais chegar numa situação dessa onde o cavalete vai estar totalmente oxidado, né? Então fazer uma correta limpeza, lubrificação para a pastilha poder se deslocar facilmente. Que isso vai gerar, querendo ou não, uma trepidação, assim como uma flutuação da pastilha, barulho, uma série de outros fatores que danificam o disco de freio diretamente. Outra questão, né, que é muito abordada no mercado em si, é se pode fazer retífica ou não. Então tem algumas situações que precisa levar em consideração. Primeiro é a espessura, né, se está dentro da tolerância máxima. Após a retífica realizada, verificar a rugosidade desse material, se a rugosidade dele não está muito alta, que vai consequentemente gerar muito barulho, né, e danificar o material de atrito da pastilha, onde vai desgastar de uma forma bem acentuada. E por último, verificar o empeno, né? Se ele está dentro da tolerância máxima ali, que é os 10 centésimos de milímetro com conjunto montado. Então, assim, é permitido, mas o recomendado é que sempre troque, né, por um conjunto novo, completo ali do par de disco. Vocês costumam pegar, assim, situações de o cliente acaba optando aí no mercado por fazer a retífica ou... Sim. eu imagino. Eu imagino. Rugosidade. Sim, sim. O certo seria, né, mas... Querendo... Às vezes ele pergunta qual é a espessura mínima, né? Porque o catálogo já traz pra gente qual é a espessura mínima para ele vender. No caso, acho que você também vai trazer o seu catálogo. Isso, exato. Esse disco mínimo é X, às vezes o cliente fala. Às vezes o cliente fala, qual é a espessura mínima? Se eu não faço... Sim. Todos os nossos discos e tambores, né, vai ter sempre essa espessura. No caso, o tambor de diâmetro máximo e o disco de espessura mínima, né, gravado na peça. Então ele consegue de fácil acesso identificar isso. Beleza? Outra questão aí é fazer a medição do diâmetro máximo que pode atingir ali um tambor de freio. Verificar também a ovalização, porque muitas vezes um tambor ele pode chegar novo ovalizado, né? Teve uma queda no transporte e tudo mais. Então é legal ali fazer essa análise com um paquímetro em 45 graus, verificando se ele está dentro da tolerância. Ou com o próprio relógio comparador, né? Que tem uma análise mais detalhada. Que aí tem uma tolerância de no máximo 4 centésimos de milímetro para tambor. E aí se ele tiver ovalizado vai acontecer essas situações. Ou ele vai ter um contato com a sapata só no centro, né? Ou nas extremidades. Não vai acontecer uma planicidade ali do material. E aí sobrecarrega todo um conjunto, né? O sistema de freio gera barulho, a performance fica bem comprometida. E outro fator também, que uma situação dessa vai sobrecarregar muito mais o sistema de freio dianteiro. Por quê?
o freio, né, ele está dividido em 70% mais ou menos na dianteira e 30% na traseira. Então essa ausência, né, de uma regulagem, um freio eficiente na traseira, sobrecarrega consequentemente a dianteira. Então da mesma forma, né, fazer uma limpeza ali, uma lubrificação e a medição com o relógio comparador, lembrando que é 5 centésimos de milímetro aí no máximo, né, o empeno, fazer a lubrificação aí com lubrificante apropriado. E, né, numa montagem ali, que isso envolve muito a questão do reparador, verificar todos os componentes, né, mola de retorno, cilindro de roda, ver se não tá com a coifa rasgada, tem um vazamento, o regulador se tá bom, automático, verificar as condições da sapata, o material de atrito, né, fazer uma correta limpeza, nunca utilizando uma coisa que é derivada de petróleo, né, sempre água e sabão, de preferência, para não contaminar ali todas as borrachas e vedações, e a correta lubrificação com lubrificante sintético, né. Dessa forma aí vai garantir um sistema de freio eficiente. Como havia comentado, né, então é 70% aí eficiência na dianteira e 30% na traseira. Lógico que principalmente veículos utilitários, vans, picapes, tem uma válvula reguladora, né, que isso ele faz a dissipação dessa eficiência na frenagem por conta do peso, mas a média em si da eficiência da frenagem ela sempre está distribuída, de 70 na dianteira e 30 na traseira, tá? Então essa ausência de regulagem, né, um freio ali a traseiro que não está bem ali acertado, regulado, vai comprometer muito, né, o sistema de freio dianteiro. Outra questão muito importante, que isso vai contribuir diretamente para a vida útil tanto do disco e a pastilha, é o pré-assentamento. Não sei se vocês orientam, né, ou os mecânicos costumam comentar essa situação com vocês. Existe um procedimento que a Fremax recomenda, é que a primeira e a segunda etapa seja feita pelo próprio reparador, que seria de 8 a 10 frenagens, né, de 60 a 40 km por hora, depois repetir esse procedimento de 8 a 10 frenagens de 40 km por hora até a total parada do veículo e respeitar, né, uma frenagem moderada nos primeiros 300 km. Principalmente os veículos aí que são premiums, né, que tem uma potência mais elevada, querendo ou não, tem um diâmetro maior do disco, então ele necessita, né, de um maior tempo ali desse pré-assentamento para criar um paralelismo, que a gente chama de camada de transferência. Justamente aí eu vou compartilhar um vídeo com vocês mostrando, né, a importância aí do pré-assentamento. Você sabe a importância do pré-assentamento? O pré-assentamento é uma etapa de ajuste físico entre disco e pastilha, que tem como objetivo aumentar a área de contato entre ambos. Os dois têm superfícies diferentes, por isso precisam de um tempo até se ajustarem um ao outro para assegurar a máxima eficiência dos freios. O pré-assentamento é um processo que não depende somente do disco de freio. É necessário também que a pastilha, em contato com o disco, crie o que é conhecido como camada de transferência. O perfeito ajuste entre disco e pastilha e a formação da camada de transferência são responsáveis por garantir frenagens eficientes e segurança na condução do veículo. Se o motorista dispensar o tempo de pré-assentamento, as superfícies não ajustam e a camada de transferência não é criada. A eficiência dos freios ficará comprometida e acidentes poderão acontecer. Até mesmo um carro 0 km tem um pré-assentamento feito na fábrica. Dispensar o pré-assentamento é dispensar a formação da camada de transferência. Dispensar o pré-assentamento é reduzir a eficiência dos freios. E fique ligado. O aumento da área de contato e a formação da camada de transferência sempre serão resultado do ajuste entre disco e pastilha. É fisicamente impossível um disco de freio criar isso sozinho. Não faça testes que coloquem em risco a sua segurança e a dos outros. Não abra mão da sua segurança. Sempre realize um pré-assentamento das pastilhas de freio sobre os discos. Dessa forma, né, vai justamente garantir essa camada de transferência, que é um paralelismo, né, do conjunto, onde não sobrecarrega, né, o disco e a pastilha, porque quando ele é aplicado, ele é formado por vários picos e vales. Então, se não realizar esse procedimento, sobrecarrega alguns determinados pontos ali do disco, né, consequentemente da pastilha também. Lembrando que o prazo de garantia, né, dos discos Fremax é 90 dias a partir da data de venda ao consumidor final. Não começa a ser contabilizado, né, quando ele está em estoque, sim, só no ato realmente da venda do produto. E alguns probleminhas de campo, né, que a gente pega bastante aí no mercado, que não seriam defeito de fabricação e sim ocasionado, né, por uma instalação incorreta ou mau uso. Principalmente, né, um disco ali azulado com superaquecimento, que é justamente
porque não realizou um período de pré-assentamento, houve uma frenagem muito severa, né? Por exemplo, veículos que vão fazer um track day, que utilizam um disco de freio, né, que não foi desenvolvido para uma alta performance, né? Então automaticamente vai aumentar muito nessa temperatura. Para chegar nessa coloração, é porque o disco já chegou praticamente em 600 graus Celsius, para chegar nessa coloração azulada, né, roxa ali. Então, consequentemente, ele vai empenar e gerar essas trepidações, né, ao acionar o pedal de freio. Outra questão também, que não é um defeito de fabricação e sim provocado, né, é quando a pastilha de freio automaticamente já diminuiu ali, né, já chegou no final da sua vida útil, e aí entra em contato da plaqueta metálica com a pista de frenagem do disco, onde vai cisalhar, né, vai criar esses sulcos ali, picos e vales, onde vai gerar barulho e, consequentemente, danificar o disco de freio. Assim também, né, como aplicação incorreta, por conta justamente de diferenças de diâmetro, né, no disco, por conta de versão, motorização e tudo mais, e aí o cavalete acaba pegando aí na pista de frenagem do disco, então não é um defeito de fabricação, né, e sim uma aplicação indevida, incorreta. Outra questão também, né, quando não faz a limpeza na face externa ali do cubo de roda, então, consequentemente, ele vai passar essa oxidação para a face interna do disco e gerando um desalinhamento do conjunto, né, e isso vai gerar também as trepidações do acionar o pedal de freio. Então, são situações ali, exemplos, né, que justamente a gente pega bastante aí no mercado, que não seria aí um defeito de fabricação e, consequentemente, é uma garantia improcedente, tá? Além disso, todos esses conteúdos, dicas, né, argumentações de venda, todo esse material que eu compartilhei com vocês tem na nossa página oficial do Instagram, que é Fremax Brasil. Além disso, né, no nosso canal também do YouTube, como dicas falando a importância aí do pré-assentamento, né, toda a tecnologia envolvida no produto, novos lançamentos, que seria a linha Exceed, né, que serão discos aí de alta performance, assim como a Max Coach também. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Foi bem objetivo, né? Foi mais para a gente trocar informações e colocar à total disposição de vocês. Esse aqui é um começo de uma longa parceria, né? Para a gente formar aí muitas vendas, muitos negócios aí para vocês e, consequentemente, a gente gerar muito valor aí na rua, né? Mostrando a qualidade aí do nosso produto e a parceria com a Stark. Espero. Obrigado, viu? Valeu. Pessoal, garantia tem aqui, ó. Cara, como eu mesmo que faço essa análise, né, e vocês são distribuidores, então automaticamente é bem rápido. Uma foto ali já é o suficiente, né? Lógico, se eu estiver por perto, às vezes eu dou uma passada, vejo a peça fisicamente, ou a gente acaba indo às vezes até o cliente, né, se for um caso muito atípico, mas a gente faz essa análise bem rápida, não costuma demorar não, tá? Normalmente, os setores que você tem de garantia é mais por venda? Cara, a maioria. E aí, por exemplo, se não tiver desgaste regular, né, uma marca ali de superaquecimento, a gente acaba autorizando. Lógico que é legal ele enviar todo o material, né, com o relógio comparador, que ele fez uma medição da maneira correta. Vamos colocar Fremax por causa disso. Entendi. Fala que empena. Mais rápido. Outros clientes falam, quando não fala que empena, eles falam que o ferrugem é muito fácil. Só que você explicou dessa cultura de nióbio nanopente. Essa corrosão é 6 vezes mais potente, né, do que só a película protetiva. Então, assim, essa película protetora ela é mais recente. A película protetiva, ela sempre teve nos discos Fremax. Agora, essa tecnologia que é o NanoPaint, né, que é o mesmo aplicado nos Texter, né, é basicamente a nova tecnologia que vai vir para esses discos de alta performance e alto padrão, né, desses veículos. Lançou agora na Automec, então vai começar a chegar nesses próximos meses, né, essa nova linha. E aí vai ter, para a mesma aplicação, tanto o disco normal, que a gente fala que é o Standard, e a linha Exceed, né, ou a Max Coach, que aí vai variar para cada aplicação. A Max Coach é mais carros de alto padrão, e a linha Exceed são veículos mexidos, né, que costuma ter muito no mercado. E aí os discos perfurados vai ser mais para veículos de passeio e tudo mais, e o eslotado para veículos utilitários, SUVs, vans e tudo mais. Basicamente, esse disco teve um erro no pré-assentamento. No pré-assentamento, uma sobrecarga, ou o cubo de roda ele vai estar empenado também, que isso transmite o empeno pro disco. Então, assim, é extremamente necessário fazer a medição no cubo para tirar a prova real se realmente é o disco que está empenado, né? E, por exemplo, a gente autoriza uma troca ali para tirar a prova real. Se persiste esse empeno, a gente vai até o local, eu tenho todo o equipamento, a gente coloca ali um relógio comparador, né, com a base magnética,
para fazer essa averiguação. Se de fato for um defeito de fabricação, aí eu já reporto o nosso setor de qualidade interno, porque não pode acontecer, né? Esse, quando a gente manda a gente fica Isso, fazer toda a medição, exatamente. E tem que ver se ele realizou um pré-assentamento, porque hoje, quando entrega um veículo para o cliente, ainda mais nesse nicho de mercado de alto padrão, é um carro potente, ele não quer saber de ficar andando devagar com o carro. Exatamente. Ele já. Sim, pelo próprio desgaste da pista de frenagem, a gente vê se teve uma sobrecarga em alguns pontos, se teve um paralelismo ou não, que é aquela camada de transferência que a gente fala, né? ou vai ficar muito sem. Isso, ele fica um desgaste irregular ou dá pra gente identificar. É como você falou, você não põe nem carro pesado, nem carro de cara que pisa no carro. É, Eles só vão pôr um veículo que a pessoa usa pra passeio e filmagem, Dia a dia, entendeu? Tanto é que se às vezes eu tiver uma outra opção no estoque, ou se eu tiver essa filmagem, eu vou falar, puta, Bruno, não dá pra pôr filmagem porque esse cara aqui, ele pisa no carro mesmo. Ele tem uma Tiguan lá mexida, que é o que acontece, e ele vai sair daqui já colocando uma torada colonial, um exemplo. Sim, Fala sim. assim, ele vai sair daqui já na Juscelino, de dois, ele vai sair, aí Sim. fica dor de cabeça, enfim. Mas é o que você falou, essa nova linha pra que é de alta performance. Que para esse perfil de cliente vai fazer todo sentido. Justamente, porque assim, o disco ele foi projetado para não trabalhar nessas condições, e sim um uso normal, né? Urbano, padrão original. SUV grande, a maioria dos clientes Exato. Sim. são blindados. Opa, beleza? Prazer, Henrique. Prazer, Gabriel, tudo bom? Gabriel. E além de pesados, eles ainda são além de pesados, são blindados, né? A maioria Sim. dos carros, Ainda mais. um Exato. pouco mais pesado. Aí mudou, mas não dá. Tem que colocar um Sim, original. sim. Uma objeção dessas que eles fazem. Eles datam. Vai dar ruim. Olha, esse conceito tem mudado muito, né? Porque às vezes é um caso que ficou no passado, ele cria uma certa resistência Sim. de um histórico ali, então cabe a gente visitar esse cliente e fazer essa reversão, né? Essas situações de vocês tiverem clientes com resistente, fazer uma coisa, conversar com o Gabriel, Isso. ele faz esse trabalho no campo, tá? Então, quando vocês tiverem essa relação, esse cliente não tem resistência, tal, passa, a gente vai montar um roteiro Isso. pra ele fazer essa visita nos clientes, também explicar, porque pô, às vezes é coisas antigas. Tá? Sim. O cara tem um histórico antigo que não quer mais colocar, mas mudou ainda. Exatamente. As tecnologias apareceram. Sim. Então, ele vai lá na oficina, ele explica, dá uma apresentação, alguma coisa, tenta entender por que o cliente não quer aplicar. Sim, exatamente. E, querendo ou não, mostrar que tem todo um pós-venda, né? Para ele não ficar desamparado, porque muitas vezes ele fica com medo de aplicar um produto e não ter todo um suporte devido. Apesar que, justamente, novas tecnologias ali foram implementadas, não só no disco, na linha Exige e Max Coat, mas a nossa linha Standard, que a gente fala, né? Então agora tem mais composição de carbono na liga metálica, então isso facilita a dissipação térmica. Então, assim, a tecnologia, de fato, ela mudou, né? E às vezes é um caso do passado que foi há 2, 3 anos atrás, ele criou um bloqueio com a marca que nunca mais aplicou e a gente precisa mudar esse cenário. Aí ele passa a aplicar novamente e viu que a qualidade está muito superior, né? E, consequentemente, o volume de venda para vocês aumenta. E às vezes, por ser um nosso de alto padrão, a gente É. consegue convencer o cara, ó, compra esse e testa. É difícil, Sim. o cara falou, puta, mas se der BO, eu vou me queimar com o meu cliente. Exato, eu entendo. Mas, de qualquer forma, cabe a gente fazer esse trabalho, né? Em campo. Essa nova que você falou aí vai ser bom. Sim. Next coach, né? Eu vou deixar aqui, ó, que eu só tô com a... Porque dos dois que a gente tem maquinário. Posso falar que eu vou lá escalar que Sim. ele não marcou. Porque ele. Pô, mas esses clientes ainda antes de você passar. Sim, não, exatamente, é isso que eu vou falar, sim. Lembra que eu sempre falo pra você, eu tenho uns órgãos de cotação, quando eu mando a cotação, o Fremark fala, não adianta, você pode me falar o que for, mas ele falou dessa linha nova, vai ficar muito. Às vezes é o próprio erro do cara, mas, meu, ele pegou da Isso. Então, a gente vendeu o Texter, não sei se vocês vão lembrar, Não, né? A gente vendeu o Texter, aí ele falou, não, o piso tá empenado. Mandamos outro, empenado. Mandamos o terceiro, tá empenado. Se vai passar pra ele aí também, ó. Pega mais um aí. Era o óbvio, né? Alguém quando o cara pediu o Uber, não viu. Ele mandou 3 O óbvio ele não viu, né? Eu falo, por exemplo, não sabia que Essa é a marca. eu não tinha noção que, por exemplo, o empenado pode dar tanto empeno no. Ele reflete 2 vezes a mais, né, o empeno. Obrigado. Ele ainda usou, né? Ele usou um disco, cara. O meu família. Aí depois você. Oi? Eu vou deixar tudo aí com vocês. Vou deixar
Aí essa Ali. linha nova aqui, esse freio pode chegar a temperatura maior, que eles não empenham tão fácil como mas além disso, ele tem essa pintura de nanopente, então eles têm uma proteção muito superior, né? Contra a oxidação. Não dá tempo pra necessidade. É a pintura de nióbio. Ser um pouco oleoso. Isso, mas ele é oleoso por conta da película protetiva, a base d'água, né? Então, assim, é justamente para evitar contra a corrosão e ele aplicar sem a necessidade de ter que limpar o disco, né? Então, é uma característica do nosso produto. Podemos tirar uma foto aí com todo mundo? Se quiser pegar...